Bom, continuando agora o teste de hipótese, teste Z e teste T. O que você precisa saber deles primeiro? Antes de qualquer coisa, o que é um teste de hipótese? O teste de hipótese é, você tem dois valores que você mediu, por exemplo, você tem uma população e aí vamos supor que você pegou nessa população uma amostra, então ó, uma população, separou uma amostra dessa população e você mediu a altura média dessa população. Você descobriu que essa é uma altura média de 1,70. Depois você mede a altura da população inteira e você descobre que a altura média da população inteira é 1,60. Agora fica a pergunta: essa diferença de 10 centímetros, ela existe de verdade? Tipo assim, tem algum fator dessa amostra aqui que faça com que esse grupo seja mais alto do que a população? Ou seja, tem algum valor, sei lá, a dieta desse grupo aqui, algum valor genético, alguma coisa assim, que faça com que essa amostra aqui realmente seja mais alta do que a população que eles estão? Ou essa diferença de 10 centímetros, você simplesmente, por acidente, você pegou pessoas que eram mais altas para sua amostra e isso jogou a amostra para cima, 10 centímetros, né? Você deu azar de pegar, sei lá, você pegou acaso duas, três pessoas que eram um pouquinho mais altas e isso jogou a média da amostra para cima, né? Essa diferença aqui de 10 centímetros, ela é significativa ou não? Ela significa alguma coisa, você pode tirar alguma conclusão dela, ou ela é só um efeito do acaso, da natureza meio caótica de estatística, né? Para você saber se essa diferença é significativa ou não, você faz o teste de hipótese. Então, para começo de conversa, se é um teste de hipótese, você precisa definir a sua hipótese, certo? Você consegue pegar qualquer hipótese sua, você consegue encaixar ela em dois tipos de hipóteses diferentes, que são os H0 e H1. Algumas coisas falam HA, por exemplo, mas eu acho H1 mais fácil de lembrar. H0 é a hipótese nula, né? É a hipótese do igual, do não tem diferença. É a hipótese que fala, não tem diferença, esses 10 centímetros aí é só azar que você teve mesmo, efetivamente é só a mesma média, né? Essa diferença de 10 centímetros não significa nada. Não é maior, não é menor, não é diferente, não é nada, é igual. H1 é qualquer outra coisa. Qualquer hipótese que não encaixa na hipótese nula é H1. Né? É diferente, é maior, é menor, né? Qualquer outra hipótese. E aí, só nisso, né, só nessa diferenciação, você já consegue definir se é unilateral ou bilateral. E eu vou te mostrar o truque agora. Olha, primeiro, monta a sua hipótese. Vamos supor que a minha hipótese inicial é de que 1,70 e 1,60, que são os dois valores que eu falei, eles são iguais, eles são a mesma média. Então, ó, a média A e a média B são a mesma média, são iguais. Se é de igual, se é igualdade, é H0, certo? Montei H0. Agora que eu tenho H0, eu tenho que montar H1, que é o par dela. Se aqui está falando que eles são iguais, minha H1, obviamente, é que eles são diferentes. São diferentes. H, né, a média A e a média B são diferentes, certo? Qual que é um outro cenário que eu posso ter? Eu posso ter o inverso também. Eu posso ter falado que a minha hipótese era que as médias são diferentes. Eu ter escrevido isso aqui. Falar se é diferente é H1 e eu tinha que montar H0. Eu falar que são iguais, certo? Posso começar de um ou de outro, tanto faz. Qual que é um outro cenário? Eu falo que a média A é maior do que a média B. Certo? Essa é a minha hipótese. Se elas são maior, quer dizer que elas não são iguais, elas são diferentes. Então isso aqui tem que ser uma H1, não tem? H1. Montei H1, agora eu tenho que montar H0, que é o parzinho dela. Qual que é o meu H0? São iguais, que ela é a hipótese da igualdade.
Só que se eu usei maior que nessa, eu tenho que usar menor que em alguma coisa, né? Porque ser menor é uma possibilidade. Então o menor que tem que estar em algum lugar. Eu não posso botar ele aqui embaixo, porque senão como é que você vai ser maior e menor ao mesmo tempo? Então eu tenho que botar ele aqui em cima. E aí ele vira maior, aliás, ele vira menor ou igual que, né? Fica desse jeito aqui, ó. Menor ou igual que. E essa aqui vira minha H0. Eu poderia fazer o contrário também. Eu poderia ter começado com a média A é menor que a média B. E aí isso aqui ter virado maior ou igual que. E só inverter os sinais. Mas só nisso aqui, só nessa montagem de H0 e H1, eu já sei se ele é bilateral ou unilateral. Por quê? Se tem o sinal de diferente, ele é bilateral. Grava isso. Se tem um sinal diferente, ele é bilateral. Se tem os sinais de maior que, menor que, ele é unilateral. Já é o bastante para você definir. E aí, essa vai ser a região que você aceita H0, rejeita H1, rejeita H0, ou seja, aceita H1, aceita H0, rejeita H0. Só nessa montagem aqui você já sabe. Só fazendo isso aqui, você já sabe se é bilateral ou se é unilateral. Nisso aqui, se é maior ou menor, você já consegue saber se o bilateral é na esquerda ou na direita. Mas é mais fácil você pensar pela lógica geral do exercício, né? Tipo assim, se você quer saber se ele é maior que ou menor que, né? Porque, pensa aqui, se a minha hipótese é que a média da minha amostra é maior que a média da população, aí H0 aqui não é, então se for maior, né, é para frente. E aí ela vai estar aqui na frente. Se for menor, está aqui atrás. Mas é mais fácil você fazer isso seguindo pela lógica do enunciado mesmo, do que ficar olhando a direção do sinal. Porque a maioria das vezes a pessoa confunde maior que, menor que, maior que é isso, menor que é isso. Saber que direção que fica isso aqui é mais fácil você seguir no enunciado da questão do que pela direção do sinal. Mas você pode fazer também. Mas sabendo isso, agora você sabe se o seu teste vai ser unilateral ou bilateral. Baseado nessas, já enunciou toda a questão dessa aqui, toda a questão, ela falou que você tem que enunciar H0 e H1. Você tem que escrever qual que é o seu H0 e qual que é o seu H1. Se você só fizer a conta e falar que, rejeita H0, ela falou que te corta a questão, porque você não falou o que é H0, o que é H1. Então escreve aí, escreve o que é H0, o que é H1, antes de fazer o exercício, que ajuda você, ajuda no cálculo, ajuda na hora de pensar e diminui a chance de errar. Então, façam isso. Agora que você já tem a sua ideia do que é H0 e H1, a ideia que você vai seguir é muito parecida com essa aqui, ó, que é a ideia de você ter probabilidade. Por quê? Porque nesse teste de hipótese você também tem probabilidades, né? Se vocês lembrarem daquela matéria anterior da primeira prova, você tinha aquele negócio dos testes, o teste podia dar que a pessoa está saudável, mas na verdade já está doente. E aí é um falso negativo. O teste podia falar que ela está doente, mas ela está saudável, é um falso positivo. Tem parecido com isso aqui também, que é, pode ser que a H0 está certa, é verdadeira, e você fala que ela está errada, e aí você errou, é um erro do tipo 1. Pode ser que a H0 esteja falsa, mas você fala que ela está certa, é um erro do tipo 2. E aí ser tipo os falsos positivos, falsos negativos, né? E aí com isso você tem o alfa. Lembra? O alfa do intervalo de confiança, ele está aqui também. O alfa de novo. Esse alfa, esse nível de significância, ele é a chance de você falar que H0 está errada, então rejeita H0, aceita H1, quando na verdade a H0 estava certa. Ou seja, os dois valores são iguais, essa variação é meramente azar. Eu peguei uma amostra errada, peguei uma amostra azarada, que eu sem querer peguei as pessoas muito altas na minha amostra e por isso que deu diferença. Mas eu fiz os testes e eu achei que não, H0 está errado, esses dois valores são diferentes, eles são muito distantes, eles têm que estar diferentes, tem que ter alguma coisa ali que muda, que está fazendo essa amostra ser mais alta. Mas não tinha, eu só dei azar na hora que eu peguei a amostra.
E aí essa chance de eu errar o teste é o alfa, é o erro do tipo 1. Eu posso errar do tipo 2 também, que é o beta, que é a chance de eu falar que H0 é falso, que eu falar que H0 está certo e ela ser falsa, né? É a chance de realmente ter algum fator ali que está fazendo essa amostra ser mais alta, e eu falei que não, que isso aí é só azar da amostra, só tiver azar na amostra. Isso é o tipo beta. Mas como ela não falou nada de beta, falou quase nada, né? Nem vou entrar muito em detalhe nisso aqui não. Esse negócio de poder do teste aqui, que é 1 menos beta, né? Que é a chance de você fazer o teste certo, né? Tem algum valor ali que está fazendo essa amostra ser diferente? Tem algum fator, sei lá, alimentação, genética, tem alguma coisa ali que está fazendo essa amostra realmente ser diferente? E você fez o teste e você descobriu que realmente tem alguma coisa ali. Esse é o poder do teste, que é 1 menos beta. Mas isso acho que não importa não faz muita diferença não, porque ela nem falou muito disso, nem fez nenhuma questão que envolve isso, acho muito difícil cair, nem preocupa com isso não. Lembra só do alfa, que é essa chance de você rejeitar a hipótese sendo que ela é verdadeira. E é esse alfa aqui que você vai usar para definir essas áreas aqui. Igual você fez com o intervalo de confiança, você vai definir essa área aqui também. Você tem uma curva de distribuição normal, você sabe qual que são as áreas de probabilidade aqui dentro, com a tabela Z, e você quer ter um alfa de 5%, ou seja, 95% de chance de deu tudo certo, né? 95% de chance de que se H0 for verdadeira, você vai aceitar a hipótese e se H0 for verdadeira, você vai aceitar a hipótese. Você quer ter 95% de chance. Então, ó, você faz uma área de 95% aqui no meio de que se H0 for certo, você vai aceitar a hipótese. Ela fica aqui no meio. Se fosse unilateral, é aquele negócio, gente. Unilateral, ela vai ficar tudo de um lado só. E iam sobrar os meus 5% aqui no canto. Nesse caso, como ela é bilateral, eu tenho que distribuir os 5% para cá, 2,5 de cá, 2,5 de cá. Certo? Vamos fazer com bilateral para seguir só uma linha de raciocínio aqui. Esquece unilateral por enquanto. Mas se você sabe fazer bilateral, você faz unilateral do mesmo jeito, igualzinho. Primeira coisa, eu sei que essas áreas aqui, né, essa área aqui no meio é 95%. E que essa área aqui na ponta é 2,5%. Essa área aqui, 2,5%. Eu quero encontrar os valores de Z, né, que valores aqui embaixo, na linha Z, aqui é 0, que é a distribuição normal. Eu quero encontrar os valores de Z aqui e aqui. Lembrando que como ela é simétrica, esse valor é Z, esse valor é menos Z. É o mesmo número, só muda o sinal, porque ela é simétrica. Então eu quero saber esse ponto aqui que separa da minha área de aceitação de H0 para rejeição de H0, que é o famoso de valor crítico, ou ponto crítico. Onde que está esse Z? Bom, vou na minha tabela Z. Minha tabela Z começa aqui do canto, então ela vai indo, então ela começa aqui no canto. Então eu tenho que ter 2,5 mais 95%, vai dar 97,5. Vou olhar uma área de 97,5, né? 0,975. Onde que dá o Z? O Z dá 1,96. Beleza, descobri isso aqui. Então quer dizer que esse Z aqui é menos 1,96. Eu tenho agora, então, descobri isso tudo, o meu Z tabelado. Posso até apagar isso aqui, ó. Ignoro isso aqui. Eu tenho o meu Z tabelado. Meu Z tabelado é esse ponto crítico, que separa a região onde eu aceito H0 da região onde eu rejeito H0. Então, ó, aqui e aqui. H0 aqui no meio e H1 aqui no meio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando eu calcular o meu Z calculado, ele vai te dar basicamente
é a chance, né, a probabilidade daquele resultado seu cair naquele resultado seu. É a probabilidade de eu ter aí esses 10 centímetros de diferença entre uma média e a outra, por exemplo. Basicamente pensa nisso. E aí você vai olhar aqui e você vai olhar. Se esse z cair aqui dentro, se o z cair tipo aqui é zero, né? Então se esse z cair, sei lá, 1, ele caiu aqui. Quer dizer que essa diferença de 10%, ela não é tão incrível assim não. Ela está dentro do esperado. Ela é totalmente possível e eu posso afirmar com 95% de certeza de que é totalmente possível e de que não tem nada de errado, que essas duas médias são iguais e que essa variação de 10 centímetros ela é meramente azar, ela é meramente resultado do acaso das variações estatísticas. Se eu calcular o meu z, que ele der 2, quer dizer que, não, quer dizer que essa diferença de 10 centímetros ela é muito radical, né? Ela é uma diferença muito grande e eu não tenho como afirmar com 95% de certeza de que esses dois valores são iguais. Então é mais seguro eu rejeitar H0 e falar, não, eles são diferentes. Essa diferença é muito grande para eu poder confiar nela e falar que foi só erro ou acaso. Tem que ter alguma coisa ali que está fazendo esse erro acontecer. Ele é muito grande para ser só azar. Basicamente, a lógica é essa. Então, agora que você tem essa tabela, né, você tem esse z tabelado, tudo que falta é calcular o seu z. Né? Pegar os seus dados e calcular esse z que vai então, é um parâmetro que te mostra essa chance de quão provável é isso. Né? E calcular z é tranquilo, gente, porque é só fórmula. Calcular z é só fórmula. Pega essa fórmula daqui, ó, e taca as coisas. Taca aqui e faz a fórmula. O que você precisa saber da fórmula? É só o que cada símbolozinho desse representa. Se você sabe o que cada símbolo desse representa, na prova vai estar a fórmula escrita, você pega, coloca todos os dados dentro e ela te dá o resultado. Então vamos ir um a um. Né? Vamos só fazer pequenininho aqui. Ó. Alfa de 5%. Um 1,96. Aqui é H0, o resto é H1. Então, ó, temos aqui tabelado certinho. Vamos fazer agora a fórmula. A fórmula é só você lembrar. O seu z, que é o que você quer encontrar, que é o meu z tabela, é o meu z calculado. Calculado. Ele é, isso aqui vai estar escrito na prova, gente, vai estar na prova. Ele é a média da minha amostra, x com essa coisinha em cima, ele é a média da amostra, tá? A média da amostra. Menos esse μ0 aqui, esse μ0 aqui é média da população. Então é a média da sua população. Ou seja, esses dois valores aqui são os dois valores que eu queria saber se são diferentes, né? Eu perguntei se 1,70, que era a média amostral, é diferente ou não de 1,60, que era a média da minha população. Eles são iguais ou eles são diferentes? Esses dois valores. Esses são os dois valores que você vai usar aqui em cima. Ó, 1,70 e 1,60. Média amostral, média da população. Dividido por, aí, ó, o desvio padrão, certo? Desvio padrão de quem, gente? Desvio padrão da população, certo? Da população. Isso aqui vai ser importante mais para frente. Lembra, esse aqui é o da população. Vou até, em vez de desenhar o símbolozinho dele, ó, desvio padrão. Desvio padrão, que é o símbolozinho, é o coisinho assim, ó. É esse coisinho aqui. Dividido por raiz de n. N é fácil, gente. N é o tamanho da amostra. O tamanho dessa amostra é fácil. Nunca vai te pedir o tamanho da população, jamais. Porque como você pega o tamanho da população para mexer no meio, né? 5 bilhões de pessoas, sei lá, 20 milhões de brasileiros, para colocar aqui no meio. Então esse n aqui é sempre o tamanho de amostra. Então, ó, desvio padrão da população. Isso aqui te dá o z calculado. Você calcula esse z,
e mede aqui. E aí, como eu te falei, se deu 2, 2 cai aqui, ó. Rejeita H0, aceita H1. São diferentes. Se deu menos 3 está aqui atrás, ó. Também cai na área de rejeição. Rejeita H0, aceita H1, são diferentes. Se caiu no meio, entre um e outro, aceita H0, eles são iguais. Essa é a lógica. Esse é o teste Z. Teste Z é só isso. Agora, o que é o teste T? O teste Z, ele tem algumas limitações. Teste aqui, ó. O teste Z geralmente é usado quando você tem amostras grandes e um desvio padrão populacional conhecido. Eu lembro que eu bati na tecla desvio padrão da população. Você precisa saber o desvio padrão da população. Desvio padrão de população não é algo fácil de calcular, gente. É muito difícil você conseguir desvio padrão de população. Porque vocês lembram de como é que calcula desvio padrão, né? Você precisa de variância, tem aquele negócio tudo. Você precisa tabelar os valores. Não é fácil calcular desvio padrão de população, porque a população é muito grande, muita gente. Quanto mais gente você tem no grupo, mais difícil é calcular desvio padrão. Então, né, medir todas as pessoas. Então, esse tal de student aí, pensou, não sei se foi ele que pensou isso, mas vamos imaginar que foi ele que pensou isso. Ele pensou, e se eu fizesse um negócio diferente para ser mais fácil de calcular esse valor? E ele fez uma conta diferente, que ao invés de usar desvio padrão da população, ele usa o desvio padrão da amostra, que é esse S aqui. Lembra que S quadrado, S2, é variância? E que a raiz da variância é desvio padrão? Então, o S é o desvio padrão. Desvio padrão da amostra. Isso aqui era, né? Esse aqui antes, ele é da população. Isso aqui é da amostra. Que é muito mais fácil de calcular, porque a amostra você já vai ter ali, ela é menos gente, você já tem tabelado tudo que você mediu, é a sua amostra, afinal de contas. É muito mais fácil de calcular isso aqui. E uma vez que você calculou isso aqui, ó, você só mete na sua fórmula. Onde você tinha antes desvio padrão da população, deixa eu apagar isso aqui, né? Onde antes era aquele símbolozinho de desvio padrão da população, você vai tirar esse símbolozinho, você vai botar o desvio padrão da sua amostra. Pronto. Só que aí, como você está usando um valor diferente, aí não é mais Z que você encontrou. Não pode misturar um com o outro. Isso aqui não é mais Z que você encontrou. O que você encontrou é T. Você encontrou foi T, o T calculado. Ah, mas T calculado, então eu posso só usar isso aqui e fazer igual? Não, você não pode usar isso aqui. Ó. Isso aqui, você não pode usar isso aqui. Aquilo era com Z. Para você usar T calculado, você vai ter que usar uma outra tabela que o student fez, que é essa tabela aqui, ó, que ela tem valores diferentes. Você não vai usar a tabela Z, você vai usar a tabela T, distribuição T de student, que ela tem aqui em cima, ó. Se você for fazer um teste bilateral, você usa a área vermelha. Se você for usar o teste unilateral, você usa a área roxa, dos valores aqui em cima, né, de alfas. E aí você tem que usar aqui também graus de liberdade. Grau de liberdade, o que é isso, gente? É só o tamanho da sua amostra menos 1. Se você tem 10 pessoas na amostra, você tem 9 graus de liberdade. Se você tem 20 pessoas na amostra, você tem 19 graus de liberdade. É só isso. Então você pega essa amostra aqui, né, pega a sua amostra, vê, tem 30 pessoas. Então são 29 graus de liberdade. 29 está aqui embaixo. Teste é bilateral. Então, o teste bilateral é a coisa vermelha aqui. Você usa a parte vermelha. Isso é média aqui em cima, né? Com... Você aqui tem uma área aqui de 0,9... tipo assim, uma área de 10%. Né? É aqui em cima a área. Ou seja, antes, né? Antes, sei lá, na tabela Z. A tabela Z
medir a área dentro da curva, do começo da curva até, né, do começo da curva, do começo da curva até um determinado ponto. Então, até um determinado ponto Z, tem toda essa área aqui, de, sei lá, 97,5%. Esse aqui, ele te dá a área, no roxo, unilateral, igual isso aqui, do começo até o final, unilateral, até um determinado valor T. Então, aí, se o seu alfa for 5%, por exemplo, então 5% é 0,05. Você vai 0,05 aqui, ó, 0,05. Grau de liberdade, você caça o seu grau de liberdade, sei lá, esse aqui, que é 16. Então, se você tem 17 pessoas na sua amostra, então um grau de liberdade de 16, e você quer ter um alfa de 0,05, né, que é 5%, então o seu T calculado é 1,7459, que então, né, seria 1,7459. Aí é importante essa tabela aqui. Eu estou usando a parte roxa, certo? A parte roxa é para ser unicaudal. Então, se eu peguei 0,05, quer dizer que aqui tem 0,05, né, que são 5%, e aqui não tem 97,5%, aqui tem 95%. Né? Aqui é 5%, 0,05, e aqui é 95%. Aquele negócio que você tinha que fazer da tabela Z, que é espelhado. Se eu quero calcular bicaudal, eu calculo essa área toda aqui, descubro o que é o valor de Z, e eu tenho um menos Z aqui, e eu descubro tudo certinho. Você não precisa fazer isso. Aqui já tem separado para você. Ele já te conta. Se o seu coisa for bicaudal, né, esse aqui é o unilateral. Se ele for bilateral, ele já vem para você calculadinho. Isso aqui não é nem Z, isso aqui é T, tá? Já vem para você calculadinho. Ó, T, eu quero uma área de 95% aqui. Que quer dizer que são 2,5% de K, 2,5% de K, certo? Então, é um alfa de 5%. Vou na parte vermelha aqui em cima, bicaudal, 0,05. E eu vou nos mesmos, vou seguir aqui, ó, 0,05, nos mesmos 16, 2,1199. 2,1199. E aqui, menos 2,1199. Então, ele já tem calculado para você bonitinho, separado. Você usa o roxo para um lateral e o vermelho para bilateral, certo? Você não precisa fazer aquela gambiarra do Z, não. Você tinha que fazer. Subtrair uma área da outra, ele já te conta certinho qual que é o valor daqui e aí você encontra o valor de cá. Então, já vem pronto para você. E essa tabela diferente te permite usar, né, que são valores diferentes de Z. Então, o seu T calculado, esse aqui é o T calculado. Não, calculado não, esse é o T tabelado. Certo? Você pegou a tabela. Então, T tabelado. O seu T tabelado vai ser um pouquinho diferente. E é porque a conta também, o T calculado também vai ser diferente, porque você está usando desvio padrão da amostra, você não está usando da população, certo? E aí você me pergunta, ué, se eu posso só fazer isso aqui e usar o da amostra, por que eu fico só com o teste T e esqueço o teste Z? Porque o teste T ele não é tão preciso quanto o teste Z, né? Como está falando aqui, você geralmente usa ele para amostras pequenas e só quando você não conhece o desvio padrão populacional. Então, ele não é tão preciso, ele não é tão confiável quanto o teste Z, mas ele é mais prático de fazer, mais simples. Os dados que você precisa dele são mais acessíveis. Então, quando eu uso um, quando eu uso outro? Via de regra,
Sempre que você tiver acesso ao desvio padrão populacional, você faz teste Z. Se você não tem acesso a desvio padrão populacional, você faz teste T. Teste T, você precisa de desvio padrão da amostra. Mas se você tem a sua amostra, você caçou os dados, descobriu a sua média da amostra, você descobre também desvio padrão da amostra. Se você tem um, você tem outro. Não tem como você ter um e não ter o outro. Então, o desvio padrão da amostra está sempre disponível. O que não está sempre disponível é desvio padrão populacional. Nem sempre tem isso. E aí, se você tem ou não, é o que define se você usa Z ou T. Z, você tem esse símbolozinho, você tem o desvio padrão da população. T, você não tem desvio padrão da população, você tem que usar o S, que é o da amostra. Essa é a diferença. Aqui, tá aqui, ó, tudo que eu falei, desvio padrão, valor da hipótese, taranã, os exemplos. E por fim, tem esse negócio aqui que ela nem tocou nisso, não teve nenhuma questão sobre isso. Mas lembra que eu falei que essas estimativas podem ser feitas não só com média, né? Falei na aula de estimativa, não só com média, mas com proporção também. Você pode comparar duas proporções que também são iguais. Por exemplo, tem uma população aqui onde 50% da população é mulher. E isso significa que 50% são homens. Então quer dizer que uma em cada duas pessoas são mulheres. Essa é da minha população. Eu pego uma amostra aqui e eu descubro que nessa amostra, 2 em cada 3 pessoas são mulheres. E a minha pergunta é, né, ou seja, isso aqui são 66,66666%. A pergunta é, essa diferença aqui de proporção, ela é significativa ou não? Mesma ideia da média, só que com proporção, que é uma fração. E aí você usa essa conta aqui. De novo, a conta vai estar na prova. A diferença, o que você tem que lembrar é o que cada coisa significa. Você tem que lembrar que P é de frequência, que é o mesmo P que você usa aqui em cima, em estimativa, o mesmo P que você usa para cá, de frequência, você vai usar aqui também, para representar a frequência, P. P normal da amostra. P0, frequência da população. P0 da população, Q0. Como eu falei, aqui em cima, está falando aqui, ó, sempre que você tem P e Q na matemática, 99,999% das vezes, o Q é 1 menos P. E aqui é igualzinho. Esse Q aqui nada mais é do que 1 menos P0. Então, esse aqui é 1 menos P0. Sempre lembrar, P e Q, como a letra é só espelhado, eles usam isso muito para representar isso. Quando você tem 1 menos alguma coisa, eles usam esse negócio de P e Q. Para representar, um truque matemático. E o N, tamanho da amostra, tranquilo. Lembrando essas três coisas, P de frequência, P0 de frequência da população, o N tamanho da amostra, e esse negocinho de que Q P é 1 menos P, você faz isso aqui tranquilo, faz o seu valor de Z calculado. Se for... esse aqui no caso tem só teste de proporção mesmo, para você calcular o seu Z calculado. Ela nunca tocou em negócio de proporção, ela nunca deu nenhum exercício de proporção. Eu duvido muito que ela vai cobrar qualquer coisa de proporção. Mas, se cobrar, tá aí, vai usar isso aí. Ela não passou nenhuma versão disso para teste T com proporção, nem nada, não passou. Então, não tem, até onde a gente sabe, não usa isso. Você preocupa só com essa conta, só usa essa conta aí, faz um teste Z usando esse valor aí de Z calculado e fica por isso mesmo. Porque eu duvido muito que ela vai fazer qualquer questão na prova com isso aí.